Então, vamos dar início ao tema de hoje, a condução consciente da vida. Bom, o criador da logosofia, ele faz o uso de imagens e de analogias, né, para que a gente possa compreender melhor os temas que estudamos. E nessa live, vamos trazer a imagem, né, da mente, que muitos chamam de cérebro, cabeça, e a mente como um automóvel. Então, olha essa imagem, é bem interessante. Nessa primeira imagem, a gente tem, então, ali, de um lado, a ilustração, né, de um automóvel com seu mecanismo, todas as peças, as rodas. E do outro lado, nós temos, então, a mente, com mecanismos, as engrenagens. Muito bom. E vocês, né, devem estar aí se perguntando de onde esse pessoal tirou essa imagem analógica. Gonzalez Pecote, o criador da logosofia, ele apresenta um pensamento que explica essa analogia. Então, a gente vai projetar aqui o pensamento e eu vou ler junto com vocês. Olha só. Um automóvel também aparenta funcionar normalmente, ainda que lhe faltem algumas peças, ou que algumas delas estejam desarticuladas. Porém, para o carro andar em altas velocidades, é necessário que todas as peças funcionem bem. O condutor se vê na necessidade de fazer um reparo geral do carro e pô-lo nas melhores condições de funcionamento, para alcançar essas altas velocidades. Bom, então olha só, para o carro funcionar bem e em altas velocidades, é necessário que todas as peças estejam ali articuladas, funcionando bem, não é isso? Olha, mas atenção, hein? Nós não queremos sugerir a ninguém que infrinja nenhuma lei de trânsito, tá? Nós estamos fazendo aqui analogias. Mas muito bem. Mas e a mente? Será que as engrenagens do sistema mental estão funcionando bem? O que fazer para alcançar essa grande potência? E quem deve ser o condutor dessa mente? Bom, nós vamos aqui continuar com essa analogia da mente com o carro, e agora a gente vai projetar aqui um outro pensamento do criador da logosofia. Olha só. Poderíamos representar simbolicamente esse sistema mental como um veículo, cujas rodas, a inteligência e suas faculdades de um lado, e os pensamentos do outro, ao girarem, levam aquele que o dirige aos pontos aonde se propõe chegar. Da velocidade e regularidade com que se movam essas rodas, dependerá o tempo de duração do percurso. Bom, mas para que ter a nossa mente bem articulada, bem revisada? O que vocês pensam? Então, agora chegou aquele momento de vocês interagirem com a gente. Quem quiser escrever, né, o que pensou a respeito dessa pergunta que eu fiz agora, né, para que ter a mente bem articulada? Pode usar aí a aba de perguntas, que é o pontinho de interrogação, para poder responder para a gente. Então, vou dar um tempinho aqui. Para que ter a nossa mente bem articulada? Vocês já pensaram nisso? Olha só, vamos ver aqui as respostas que estão surgindo. Já tem aqui algumas. Vamos ver aqui. Alguém falou aqui, ó, que boa pergunta. Vamos ver aqui. Já tem uma resposta aqui, ó. Então, para que ter essa mente bem articulada, bem revisada? Olha o que foi que tem aqui. A Lisete respondeu. Que é para resolver melhor os problemas da vida do dia a dia. Muito bom. Vamos ver aqui outra. Olha aqui, essa aqui é outra bem interessante. Para controlar mais rapidamente as reações negativas. Muito interessante. Vou dar mais um tempinho aqui para vocês responderem, para a gente ter mais respostas. Olha só.
Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só. A Sabina respondeu, para conseguir pensar com serenidade. Muito bom. A Claudenice disse assim, olha, uma mente bem articulada permite atuar de forma certa em todos os momentos, ou lidar com situações diversas de forma inteligente. Muito bom. A Flávia respondeu que é para se superar e ser melhor. Oh, que interessante. A Ana respondeu aqui, para aproveitar o tempo. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, aproveitar o tempo, articular a mente para aproveitar o tempo. A Gabriela respondeu, desenvolver e manter a consciência das próprias ações e assim evoluir com constância. A Silmara, o tempo todo temos que estar ligados para não nos deixar influenciar com os pensamentos ruins. Interessante, né? Eu vou aqui continuar, então, aqui para a nossa live. Enquanto isso, vocês podem também, quem quiser, ir respondendo aí, tá? É muito interessante, né? Porque essa analogia, ela pode levar a gente a fazer muitas reflexões, né? E a logosofia apresenta motivos que eu nunca tinha pensado que era possível realizar. Então, alguns desses motivos são, olha, preciso desenvolver as altas velocidades, né, da mente, articular ela, né, de forma que ela funcione bem, para unir os momentos de felicidade e formar uma grande felicidade e ter reservas para os dias futuros. Vocês já pensaram nisso? Olha um outro motivo, né? Para alcançar um destino além do físico, um destino superior, metafísico, espiritual. Né? Para voltar a me conectar a Deus. Ou para eu me colocar a favor das leis universais que regem tudo que foi criado por Deus. Vocês já haviam pensado em motivos tão elevados para a mente? Eu nunca havia pensado nisso, com certeza. Ana, e você? O que você conta para a gente aí? São esses e outros grandes motivos que têm estimulado a gente a fazer essa revisão. Para que todas as engrenagens da mente funcionem bem. E fazemos isso na Fundação Logosófica, que tem como seu maior objetivo a superação humana. Aqui é como uma oficina, onde aprendemos a fazer essa revisão da mente e trocar algumas peças desse mecanismo. Peças que elas vão ser sob medida para cada mente. Mas o que é preciso ajustar? Falando de revisão, nossa, né? O que precisa ajustar, né? Que peças eu preciso colocar ou retirar? Eu vou chamar Socorro, que ela vai contar o que ela tem feito, para que essas rodas mentais elas girem na mesma direção e elas alcancem a velocidade que a mente e toda a inteligência pode alcançar. Socorro, a palavra é sua. Oi, obrigada, Ana. Boa tarde, pessoal. Que oportunidade feliz poder contar com a presença de vocês para compartilhar uma pequena parte do que temos aprendido e experimentado com os ensinamentos logosóficos. A Fundação Logosófica é uma escola de adiantamento mental. Nessa escola, somos todos estudantes, docentes e colaboradores voluntários. Cada um de nós tem sua própria trajetória e histórico de como chegou à Fundação pela primeira vez. Em comum, todos tinham alguma necessidade interna, alguma inquietude. Sabe aquelas inquietudes que se apresentam como perguntas profundas, fundamentais da vida, que pertencem ao fórum interno, íntimo e geralmente são difíceis de responder? Muito bem. Para a maioria das pessoas, realmente é muito difícil responder essas indagações, porque não é ensinado nas escolas e nem nas universidades matéria alguma que aborde as questões de natureza metafísica. Os conhecimentos metafísicos são ensinados pela logosofia, que é a ciência da vida interna. Com ela, aprendemos a conhecer o mundo mental. O mundo que, embora seja invisível, ele nos rodeia, interpenetra e influi poderosamente em nossa vida.
O ser humano possui uma vida interna que é plena de recursos e de energias. É muito importante que cada um tome conhecimento dessa vida interna. Essa vida é própria e aprenda como pode aproveitar riquezas tão imponderáveis que se encontram a seu dispor. Ao descobrir a logosofia, eu queria conhecer a mim mesma e me tornar uma pessoa melhor, mas não sabia como. Felizmente, um dos grandes objetivos da logosofia é o conhecimento de si mesmo. Um conhecimento que implica o domínio pleno dos elementos que constituem o segredo da existência de cada um. Um destes elementos é o sistema mental. Sistema que é composto, de um lado, pela inteligência, que agrupa todas as faculdades mentais, como pensar, observar, entender, raciocinar, imaginar e muitas outras. E, por outro lado, pelos pensamentos. Os pensamentos são entidades psicológicas que se geram na mente humana e onde se desenvolvem e alcançam vida própria. As pessoas se conduzem pela vida usando os pensamentos. Será que é novo isso para alguém? Eles têm grande importância na evolução e destino da vida humana. Em suas máximas consequências, são decisivos. Portanto, é muito importante a gente conhecer quais pensamentos existem na própria mente para poder escolher com quais quer atuar. Tudo que existe no mundo, seja arte, em suas múltiplas formas, produtos industrializados, eletrônicos, construções civis, meios de transportes, enfim, absolutamente tudo teve início como um pensamento na mente de seu criador. Da mesma forma, tudo que existe na natureza é a materialização dos pensamentos da mente cósmica de Deus e servem de inspiração para o ser humano. Voltando à imagem da mente humana como um automóvel, com as rodas representadas pela inteligência, e as suas faculdades de um lado e os pensamentos do outro, vou relatar uma experiência que me fez comprovar que o mau funcionamento de apenas uma das rodas pode comprometer o bom desempenho do automóvel. Certo dia, eu e minha filha fomos a uma farmácia. As vagas do estacionamento estavam vazias. Mas quando saímos, havia um carro mal estacionado. Estava tão perto do meu que não era possível abrir a porta do motorista. Ao descobrir quem era o dono do carro, a pessoa me pediu para esperar um pouco. Neste momento, o pensamento que saiu imediatamente foi: não, esperar não. Diante da minha resposta de forma tão veemente, a pessoa só teve a alternativa de retirar o carro imediatamente. Mesmo eu sendo prontamente atendida, saí dali sentindo um desconforto interno. Com a logosofia, a gente aprende a experimentar o que estuda e a estudar o que experimenta. Ao fazer um estudo deste meu desconforto interno, identifiquei que atuei com um pensamento negativo de impaciência, de intolerância e mais, com impulsividade. As reações impulsivas são sempre inconscientes, impregnadas de violência. Era como se eu tivesse usado a buzina do carro, sem necessidade. Me vi buzinando sem precisar. Isso já aconteceu com algum de vocês? Conhecem alguém que age assim? Descobri também que este tipo de pensamento faz parte do antigo ser, daquele que eu quero deixar de ser. Os aprendizados, como tudo na vida, se fazem através de etapas, são processos. Pensamentos deste tipo podem reduzir a velocidade da minha evolução consciente. A boa condução
que eu possa realizar com a minha mente faz com que eu possa aproveitar o meu tempo e o meu espaço nessa etapa de vida. Posso aproveitar melhor, né? A questão da velocidade diz respeito à minha própria capacidade de superação em relação a mim mesma, em obediência às leis universais de mudança, de evolução e de conhecimento. É isto o que eu tenho compreendido com os estudos que a gente tem realizado. Muito grata. Puxa, Socorro, ouvindo o que você falou, surgiram assim algumas reflexões aqui, algumas conclusões, né? E aí você vai dizer assim, vai afirmar para mim ou não, hein? Eu vou fazer as perguntas, Socorro. Essa revisão da mente e da inteligência, ela tem que ser feita dentro de mim ou é isso mesmo ou eu posso terceirizar? Levar numa oficina terceirizada? Não. É preciso conhecer a mim, os pensamentos que estão na minha mente para saber que peças que eu preciso trocar e quais eu manter. É isso? Preciso do meu esforço, Socorro? E precisa do meu esforço. Então, olha, é um trabalho, hein? E o que mais será que é preciso fazer para ser um bom condutor da mente? Né? A Ana Cláudia vai contar de que forma ela tem feito a revisão dos pensamentos que por tempos estavam ali guiando a mente, a vida dela. Ana Cláudia, é a sua vez agora, querida. Boa tarde. Conforme a live acontece, né, podem surgir algumas perguntas, né? Pelo menos para mim surgiu. Por que a mente, ela representada por um carro, precisa andar numa velocidade maior? E por que isso importa? Né? Não importa o destino, não importa só o local, né? Preciso conhecer a mente e os seus sistemas? Que vantagem esse conhecimento me trará? Eu vou fazer uma analogia com alguns exemplos que eu tive na minha vida, né? Uma perguntinha. Quem já teve aquela blusa ou casaco que usou durante muito tempo? Aquela blusa que foi ficando surrada, desbotada, ela já rasgou em vários pontos e mesmo assim continuou usando. Ganhamos um casaco novo, mas aquele casaquinho velho, ele parece tão cômodo e tão prático. Você não tem que escolher, não tem que ficar pensando, não tem que se preocupar em sujar, não tem que se preocupar se vai furar também, porque ele já está gasto, né? Então, para que mudar? Mas o que acontece na vida, algo que é inevitável, pois ela é uma lei que rege todo o universo, é que o tempo passa e, naturalmente, as coisas se desgastam, decaem. Outras soluções surgem para aprimorar o que existe. E é natural, pelo processo de evolução, que também devemos nos atualizar. Trocar os pensamentos, as deficiências, por virtudes, trocar roupas velhas e rasgadas por outras que estejam em boas condições, né? Sejam novas também, de preferência, né? Eu sou designer de vídeos animados. E eu trabalhei em diversos ramos com funções diversas. No começo da minha carreira profissional, eu tinha uma insatisfação muito grande, pois eu achava que muitas coisas que eu empenhava tanto tempo eram supérfluas. Não era uma profissão ou um trabalho importante como se comparado a um médico que salva vidas ou a um engenheiro que constrói coisas, né? Eu passei por vários empregos, até que eu fui trabalhar na área de educação, em uma editora. E a própria área da educação foi me mostrando que as coisas que eu fazia podiam sim ter muito significado. Que as cores, elas não eram usadas apenas para ficar bonito de forma estética. Elas possuíam uma função, e era uma função muito importante. E a partir daí, eu senti que os trabalhos que eu fazia ganharam um novo significado. Não só eu reaprendi a ver a grande importância da minha profissão, como eu redescobri o significado da arte, que foi, em primeiro lugar, o motivo de eu ter escolhido aquela profissão, algo que sempre foi muito importante para mim e que eu valorizava. Só que em algum momento da minha vida eu esqueci. Algo dentro de mim foi se preocupando tanto com profissão,
carreira, salário, fazer sucesso, que acabou me fazendo esquecer do que eu realmente considerava importante. E essa postura, ela não estava fazendo a minha mente funcionar com toda a potência que deveria. Como que eu vou conseguir desempenhar um bom trabalho se eu não considero importante aquilo que eu estou fazendo, né? Mas o que aconteceu eu fiquei tão acomodada, fazendo o que todos fazem, sempre da mesma forma, que eu não via necessidade de mudar. Estava tudo bem trabalhar com uma coisa que eu não considerava importante. Estava tudo bem fazer menos do que eu poderia fazer. Da mesma forma que se usa aquele casaco velho, surrado, furado, sem se incomodar com seus furos e com seus fiapos gastos. E aí eu entendi uma coisa muito interessante, né? Que eu posso cuidar dessa minha mente, da minha vida, como eu posso cuidar do carro, de duas formas também. Que é, primeiro, deixando para consertar só aquilo que tem defeito, só aquela luzinha vermelha que acende, que me traz algum incômodo, algum problema, sempre fazendo o mínimo. Ou a segunda postura seria compreender a importância de cada peça desse mecanismo, escolher as melhores para usar e constantemente passar por revisões, para que a mente ela realmente possa cumprir a função pela qual ela foi criada. Não de andar em baixas velocidades, mas de andar com a sua potência, né? E essa semana, por coincidência, o meu pai, ele fez a revisão do carro dele, né? E que diferença! O carro ele voltou suave, silencioso, com os freios bem ajustados. Eu já não tinha mais esperanças no carro. Eu achava que o desgaste dele era porque já era um carro que tinha um certo tempo, que já tinha sido usado demais e que ele ia ficar assim mesmo, né? Mas agora o carro ele parece novo. E a sensação que eu tive dentro do carro é a mesma de quando fazemos uma revisão interna e conseguimos mudar uma peça, que é porque eu esperei tanto tempo para fazer essa revisão e como que eu pude aceitar andar com um carro daquelas condições? Por que que eu me acostumei com aquele barulho, com o freio funcionando mais ou menos? Falava, nossa, e foi tão tranquilo de mudar, agora parece que tantas coisas mudaram, né? Tá tão melhor. A Mônica, ela também tem feito a revisão da mente dela e ela tem descoberto algumas peças defeituosas, com ruídos estranhos e tem buscado trocar essas peças. Recomendo muito, viu, gente? Conta pra gente como você tem feito isso, Mônica. Bom, iniciamos essa atividade de hoje, né, fazendo essa analogia entre o carro e a mente, né, e eu vou continuar fazendo esse movimento, né, para trazer um pouquinho do que eu tenho entendido e vivido sobre esse tema, né. Bom, quem aqui dirige? Quem aqui conhece como funciona o motor de um carro? Eu sei dirigir, mas eu não entendo nada do motor do carro, né, e muito menos como o carro funciona. E se precisar de um reparo, com certeza eu levo lá no mecânico e acredito naquilo que ele me fala, porque afinal ele tem um conhecimento que eu não tenho, né? Muito bem. Mas e o seu carro mental? Ou melhor, o seu sistema mental? Você sabe como funciona esse mecanismo tão fantástico? Será que está funcionando com a potência máxima? Como o conhecimento do sistema mental pode ajudar nessa tarefa tão magnífica que é conhecer a si mesmo? Bom, eu sempre achei que a minha mente funcionava muito bem, né? Afinal, eu fiz faculdade, eu sempre tive boas notas, eu realizei o meu trabalho como professora com eficiência, com criatividade, aprendi muitas coisas, até que eu li esse livro aqui, ó, o Exegese Logosófica, e aí eu descobri algo original. Muito bem. Descobri que o meu sistema mental, que a minha mente, ela não funcionava em seu potencial total, não. E quando eu falo de potencial total, né, não é para ser mais inteligente,
soletrar palavras ao inverso, fazer cálculos mirabolantes com números grandes, né? Não é isso. Mas é algo muito mais profundo. É aumentar o potencial para conhecer a mim mesma e conquistar uma conduta superior, que seja grata ao meu espírito e que corresponda à vontade de Deus quando criou o ser humano. E poder também ajudar os outros a conquistar o mesmo, né? E isso é um grande ideal, não é? Por isso, né, nós temos aqui buscado nos empenhar em descobrir como é que funciona o sistema mental e toda essa estrutura psicológica que vai dando ali a cada uma o acesso a um outro mundo, que é esse mundo interno. E à medida que vou acessando esse mundo interno, eu vou sendo mais consciente do que acontece dentro dele, né? E isso faz parte da evolução consciente que a logosofia ensina. E o que fazer, então, né, para aumentar o potencial da mente, e conhecer a mim mesma? O conhecimento, ele abre portas, né, que a gente nem imagina. E é isso que o conhecimento logosófico propõe, né, que à medida que a gente vai estudando e vai praticando ali, né, os conhecimentos, os ensinamentos, eles vão abrindo as portas e fazendo com que descobertas aconteçam e que iluminam a mente. Uma outra descoberta original também, né, foi saber que eu tenho duas mentes. Duas. Uma que eu já uso no dia a dia e que na logosofia é chamada de mente inferior, mas que pode ampliar a sua capacidade, ela pode ser muito mais do que ela é, funcionar muito mais, com muito mais, né, empenho do que ela funciona hoje. E uma outra mente que é chamada de superior e que precisa ser desenvolvida e que atende às necessidades e exigências do meu espírito. E saber como funciona cada uma dessas mentes é o foco do estudo e experimentação, para que um dia essa mente superior ela vá se sobrepondo à mente inferior e passe a guiar a minha vida de forma mais consciente para poder atender ao meu espírito. Mas para isso poder acontecer, né, eu preciso ali aprender a dominar a minha mente, a saber como é que funcionam os mecanismos, os recursos que essa mente tem, né, e que na logosofia chama faculdades da mente, e ampliar cada uma delas cada vez mais, né? E como a gente tem muitas faculdades na mente, eu escolhi uma, né, que é a faculdade de observar, que faz parte desse maravilhoso sistema mental para poder contar para vocês os movimentos que eu tenho aprendido a fazer. Bom, faculdade de observar é para observar, né? Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de observar. E observar tudo. Observar as pessoas, os movimentos da natureza, os insetos, enfim, tudo que eu pudesse estar ali, né, observando, eu estava ali, sempre quietinha, olhando. E aí, quando eu me tornei adolescente, eu continuei a observar. Mas o meu olhar, ele passou a sofrer interferência de pensamentos negativos. E eu observava para criticar, né? E essa forma negativa, né, de ver as coisas, ela foi tomando um tamanho maior e se transformou em intolerância. E essa descoberta só foi possível porque eu tenho ali treinado para observar de forma consciente de fora para dentro e de dentro para fora. E como é que faz isso, né? Então, observar a intolerância de fora para dentro é ver e procurar entender o que acontece ao meu redor que causa a reação. Então, no meu caso, a reação ela acontece quando eu vejo alguém, né, fazendo ali, tendo um comportamento que eu desaprovo, ou que eu acho inadequado, ou que eu não concordo, né? E observar de dentro para fora é ver o movimento dos pensamentos de crítica que vão ali invadindo a minha mente e logo após que eu observo esse comportamento que eu desaprovo. E é tão interessante que no mesmo instante eu consigo ver e ouvir, né, comentários que surgem na mente e que depois surgem na mente na forma de pensamentos, né, e que logo em seguida eles saem pela boca.
E geralmente são comentários assim, nossa, que absurdo, né? Eu não acredito que a pessoa está fazendo isso, ou que parte essa pessoa não entendeu que não é para fazer assim, né? E junto dessa crítica vem ali uma indignação, a irritabilidade, a brusquidão, a impaciência, a rigidez, né? E tudo isso junto, né, a galera do mal, forma a intolerância. E é interessante, né? Alguém aí já viveu esse tipo de situação, consegue perceber isso acontecendo, né? Já notou isso acontecendo em algum momento? Né? E aí, assim, você observa, você nota que isso acontece, e aí você precisa fazer alguma coisa, né? Então, o que eu faço com essa observação? Bom, uma das indicações do método logosófico é criar defesas mentais, né? Para poder reduzir a influência desses pensamentos negativos. O meu foco de atenção e observação tem sido tudo o que pode me levar a manifestar algum comentário negativo. E, ao mesmo tempo, quando eu observo esses pensamentos contrários, que representam, né, essa pessoa que eu não quero ser, eu logo procuro ali chamar os pensamentos colaboradores, né, que vão favorecer a vir, né, esse ser que eu quero de fato ser. Né? E esses pensamentos vêm, né, dos estudos de ensinamentos que a gente realiza, tanto de forma individual, como em conjunto, né, aqui na Fundação Logosófica. E aí, assim, quem são esses pensamentos colaboradores, né? Tudo que estudamos na bibliografia logosófica colabora, né, para que cada vez mais eu consiga, aos poucos, ir superando essa condição, né, que não me favorece, que não sou eu de verdade, né? E dessa forma, a gente vai ali estudando esses ensinamentos que vão orientando, né, como é que deve ser a minha observação. E eu tenho aprendido, né, que essa observação, ela deve ser sempre colaboradora. Ela deve ser justa, ela deve ser inteligente, né? Tudo que eu observe, tanto de bom ou de ruim, eu devo buscar uma correspondência em mim. Então, assim, por exemplo, o outro joga o lixo no chão. Isso me irrita? E eu? Quanto lixo eu tenho trazido para minha mente? Né? Se o outro é desobediente a uma norma, e eu fico extremamente irritada ao ver isso, e eu? Estou sendo desobediente ao que me proponho realizar? Um outro movimento que eu também procuro fazer é buscar a correspondência nas ações de bem. Então, assim, quando eu vejo alguém agindo com afeto, com paciência, com tolerância, eu busco ali conectar essa atuação a esse meu propósito de superação. Né? Então, esses movimentos vão me ajudando a fortalecer cada vez mais esse ser que, na verdade, né, eu sou, só que eu não sou. É muito louco, né? Só que eu não sou, porque tem a influência desses pensamentos contrários, né? Bom, enfim, eu tenho aprendido, né, a orientar a observação para esses fins úteis ao meu processo de evolução. E assim eu tenho conquistado pouco a pouco, né, eliminar tudo que eu observo que é ruim e procurar me inspirar cada vez mais a observar as atuações que são belas, que são justas, que são nobres, né? E dessa forma eu vou colocando a minha mente sempre disposta a receber com alegria aquilo que eu observo. E assim eu tenho me ajudado que a minha inteligência, ela vá ali cada vez mais se tornando mais potente. Eu vou dominando essas peças que formam a engrenagem mental. E a mente, ela vai ampliando a capacidade e funcionando para atender a objetivos internos, esses objetivos de evolução espiritual. E é um processo, como a Socorro havia colocado, né? Não é algo de imediato. E assim, cada um desse conjunto, né, nós três aqui e muitos outros que fazem parte dessa escola de superação e de adiantamento mental, cada um de nós vem realizar o cultivo da mente, o despertar dessas virtudes que estão adormecidas dentro de cada um de nós, de eliminar esses defeitos
enfim, de eliminar tudo que é negativo e que impede o espírito de guiar a vida e de que cada um consiga ali se aproximar cada vez mais desse verdadeiro ser, que foi esse verdadeiro ser que Deus projetou quando criou o ser humano. E cada um realizando, né, em si mesmo todos esses movimentos, vai se capacitando para poder ajudar a que outros também façam esse mesmo movimento. Né? E a Estela, ela também tem feito esse movimento de conhecer a mente, os pensamentos que estão nela e aumentar a potência desse sistema mental. Ela tem se colocado muito bem nesse curso de mecânica da mente. E ela vai contar o que vem descobrindo, o que já está dominando e o que tem percebido que precisa de revisão para conduzir a mente com mais domínio. Agora vocês vão conhecer a Estela, que preparou um vídeo muito especial. Vamos lá, já vamos colocar o vídeo. Olá, que alegria poder estar aqui com vocês, tudo bom? Bom, ainda seguindo a ideia do ensinamento sobre o automóvel, escutando atentamente as experiências tão inspiradoras das meninas, eu estava pensando sobre a condução desse automóvel como a condução da minha própria vida, tentando perceber os movimentos internos que eu realizo e observar essa condução, pensando nesse automóvel como se fosse a minha mente. Quantas coisas, né, eu poderia explorar mais profundamente se eu conhecesse cada cantinho dessa mente e do que ela é capaz de me proporcionar de uma forma ainda muito mais ampla, se eu ir buscar esse conhecimento. E aí eu fiquei pensando, mas o que existe na mente, né? Sentimentos, emoções, imagens, ideias, uma inteligência, pensamentos. Mas e se existe algo que eu ainda não parei e percebi? Algo a mais. Eu saberia mesmo, né, conduzir a minha mente com mais autonomia se eu conhecesse cada pedacinho dessa mente, cada coisa a mais que ela poderia me proporcionar. Acho que eu poderia ter mais autonomia ainda, né? Bom, eu venho aprendendo com os estudos da logosofia que existe muito mais a se explorar na mente, né? Nesse mundo interno. Um mundo único, né? Um mundo que é só meu. É um mundo interno que ele pode ser ampliado ainda cada vez mais, né? Se eu tiver mais atenção e mais consciência. Eu estava pensando que eu tenho que começar, para ter essa atenção interna, a observar que existem na minha mente pensamentos. Pensamentos que eu ainda não domino, né? Não controlo plenamente. E pensamentos que eu aprendi que, na verdade, eles podem me controlar. Eles podem ter vida própria, né? Podem conduzir a minha vida sem eu nem mesmo perceber. Pois eu não tenho total controle sobre eles, né? Sobre a origem desses pensamentos. Ainda não tenho. Por exemplo, de onde eles vêm? Por quem eles são criados? Por mim? Pelos outros? Então, que grande responsabilidade eu tenho, né? Então, em conhecer esse meu mundo mental, em conhecer e controlar esses pensamentos, para que eles não me controlem, né? Eu possa controlar a minha vida e não ser controlada pelos pensamentos. Vocês já viveram uma experiência, sim, onde falou alguma coisa que não queria ter falado e se arrependeu? Eu já. E acabei me dando mal. Mas aí eu percebi que, no fundo, não era um pensamento meu. Foi um pensamento que atuou porque eu estava desatenta. Não estava controlando a minha mente sobre o controle interno, né? Então o pensamento acabou controlando a minha vida ali, controlando aquele momento. E ele falou por mim, né? E como já foi colocado anteriormente, né, pelas meninas, eu também venho aprendendo que com os estudos dessa ciência, logosofia, os estudos sobre a mente,
eles são muito mais que estudar simplesmente uma mente, né, simples. Que a mente, ela é todo um complexo, né? É um sistema. É um sistema complexo. Lá tem inteligência, tem as faculdades mentais, as faculdades sensíveis, e tem muitos segredos, né? Muitos segredos ainda que eu tenho que descobrir. Eu sei que eu já posso refletir, eu tenho a faculdade de pensar, raciocinar, recordar, de intuir, observar, sentir, né? Eu sei que posso aprender ainda muito mais, conhecê-las de uma forma muito mais ampla, uma forma mais consciente, né? Eu sei que eu entendo que controlando essas faculdades da mente, com mais inteligência e mais atenção, eu posso aprender a perceber cada vez mais, né, os movimentos dos pensamentos. Mas eu já entendo que os pensamentos estão lá em todos os momentos, né? Em todas as atuações dessas faculdades, os pensamentos estão por trás. Então, a importância de eu entender, de compreender a essência desses pensamentos, né? E conseguir controlar os pensamentos, com certeza vai me ajudar a ter um controle muito melhor, né, da minha condução de vida, né? Frente tanto à realidade mental, como à realidade das minhas ações práticas, né, no dia a dia, com mais consciência. Eu posso, por exemplo, errar menos, né? Estar mais atenta aos pensamentos, essas observações internas, né? Mais consciente das minhas atuações. Posso estar mais atenta no cuidado, né? Da minha própria vida, no cuidado da vida dos demais. Perceber os sentimentos e as reações que eu sinto ali na minha mente, no meu interno, né? E importante é poder saber senti-los, né? Movimentá-los de uma forma diferente, sabendo o que eu devo fazer, quando eu devo agir, né? De uma forma mais rápida, de uma forma mais ponderada, saber esperar com mais paciência, quando eu tenho que refletir com mais atenção, né? Me movimentar sempre, né? E não ficar esperando as coisas acontecerem. É, saber ouvir ouvir falar, né? Na hora certa, calmar minha mente, serenar essa minha mente, né? Sempre pensando antes de tomar as decisões, realizando assim uma condução de vida mais inteligente, mais segura, mais feliz, né? É bom, eu tenho certeza que para ser uma ótima condutora da minha vida e ter as rédeas ali do meu destino, né, eu tenho que conhecer essa mente, conhecer esse mundo mental e suas infinitas possibilidades, que são muitas, né? Para isso, eu não posso deixar de buscar sempre novos conhecimentos, entender melhor sobre eles. E eu fico muito feliz, sabe, por poder, dentro dos estudos logosóficos, conseguir realizar isso. Isso é muito importante para mim, né? E conhecer essa realidade da existência, de um mundo mental, e de toda uma vida que existe na mente, com certeza, né? Vai ser a viagem mais encantadora, mais maravilhosa, que o verdadeiro condutor da própria vida pode realizar, né? Sem limites, em busca de uma consciência criadora, uma consciência infinitamente livre, né? Eu observo que penetrar na intimidade e nos segredos mais valiosos que existem na mente, que eu tenho que desbravar, né? E nesse mundo interno, nesse mundo mental, pode me levar a caminhos incríveis, pode nos levar ao caminho da criação, né? Da nossa origem, da nossa transcendência. Nos conecta ao próprio espírito, né? E ao elo grandioso da sabedoria universal. Sou muito grata por poder viver experiências de aprendizagens, de realizações mais conscientes com esses estudos logosóficos, né? E muito feliz também por poder compartilhar um pouquinho essas experiências com todos vocês, né? Então eu quero agradecer demais pela atenção, pelo tempinho que passamos juntos agora e vamos continuar a reunião com as... Olá, que alegria poder estar aqui com vocês. Tudo bom? Bom, Essa foi a Estela, do nosso núcleo de estudos também.
E vocês ficaram estimulados para começar revisando seu veículo mental? Por onde começar? Que peças deverão ser substituídas? E quais permanecerão? Vocês gostariam de conhecer mais a oficina? Então, vocês podem baixar os livros logosóficos gratuitamente. É só acessar o site logosofia.org.br. A próxima atividade que vai ser na semana que vem é a live Logosofia, um novo olhar sobre a vida e o mundo. É sábado, no mesmo horário, às 4h30. E vocês também podem continuar seguindo e vendo mais vídeos de Logosofia no YouTube, pelo Logosofia São Paulo. Encontrarão diversos temas que poderão inspirar vocês nessa grande missão, que é conduzir a vida conscientemente, usando a mente com todos os seus recursos a favor de si mesmo, de seu espírito e de todos ao seu redor. Boa tarde a todos, muito grata pela presença. Boa tarde. Boa tarde.